Diagnosticar com o DSM é possível. Mais do que isso, é possível dar um diagnóstico sindrômico através de uma análise capa a capa do manual do DSM em apenas 3 consultas. Se você quer saber como eu simplifiquei todo o manual do DSM e dividi todo o conhecimento por ordem de importância em 3 partes, fique nesse vídeo até o final. Eu garanto que mesmo que você não compre o meu curso, será de grande proveito para você conhecer essas 3 partes. Esse vídeo é para médicos e psicólogos que precisam realizar diagnósticos psiquiátricos. Não importa se você ainda está na faculdade, começou a atuar na área recentemente e se sente inseguro, já atua na área há mais de 2 anos, mas sente que está desatualizado, ou se passou a atender em emergência psiquiátrica e agora se sente perdido. Agora, se você não faz questão de utilizar ou de estudar o DSM, infelizmente eu não poderei te atender. Existe uma razão para eu querer passar essas informações apenas para as pessoas certas. E para você entendê-la, eu preciso contar um pouco da minha história. Quando criança, minha natureza cuidadosa fez eu me interessar em ser médico a fim de cuidar dos meus pais. Parecia muito claro o que eu faria, mas durante o ensino médio eu desenvolvi gosto por novos desafios e tive dúvidas. Passei a me interessar por análise de dados, raciocínio lógico e principalmente ensinar. Mas ao final do 3º ano do ensino médio, a medicina prevaleceu. Iniciei a faculdade em 2008 e psiquiatria era a última coisa que eu queria, a última. As aulas de saúde mental deixavam muito a desejar. Os professores só liam slides e não traziam uma abordagem prática. Eu cogitei me especializar em tudo, menos psiquiatria. Até que eu me distanciei ainda mais da psiquiatria a partir de 2 acontecimentos. O primeiro foi quando presenciei um acidente fatal que me marcou. Ali, naquele momento, eu não soube o que fazer. Eu senti que poderia ter salvado aquela pessoa se eu soubesse como reagir rápido à situação. O segundo acontecimento foi quando, em uma aula prática na urgência do hospital, o professor me perguntou na frente de todos os colegas sobre os possíveis diagnósticos que o paciente tinha. Eu não sabia e respondi errado. O professor disse alguma piada que me envergonhou e fez com que eu me sentisse muito mal naquele momento. Mas eu me senti desafiado a nunca mais passar por isso. Iniciei na urgência após me formar no final de 2014 e em UTI no Hospital Memorial. Nesse mesmo ano, pensei em fazer residência médica, mas como ainda não tinha certeza da área que eu queria, decidi fazer algumas pós-graduações para preencher as lacunas de conhecimento que não foram preenchidas durante a faculdade. A primeira pós foi em Medicina do Trabalho. Concluí minha pós-graduação, atuei na área, mas não gostei, porque preferia atender pessoas do que empresas. Essa preferência se tornou mais evidente quando os pacientes passaram a me elogiar, porque eu explicava e orientava mais do que os outros médicos, além de não focar apenas nas medicações. Em 2015, passei a trabalhar no HGU, e foi nesse hospital que eu passei a ver que a minha decisão de não ter iniciado uma residência médica de imediato foi uma das decisões mais acertadas que eu tive. Foram 6 anos atendendo o paciente de várias áreas: urgência e emergência, terapia intensiva, cuidados paliativos, atendimento domiciliar, medicina do trabalho, clínica médica e, por fim, psiquiatria. Psiquiatria foi minha grande surpresa, pois, mesmo com a lacuna de aprendizado que eu tive na faculdade, os pacientes me procuravam para tirar dúvidas, mesmo depois de terem sido atendidos por psiquiatras especialistas. Passei a estudar mais sobre psiquiatria e perceber que essa área preenchia todas as minhas inclinações naturais de interesse. Afinal, seria um desafio e tanto fazer uma grande análise de dados do DSM, raciocinar logicamente para diagnosticar, criar um plano terapêutico e cuidar do paciente. O desprazer que eu vivi na faculdade durante as aulas de psiquiatria
deu lugar a uma vida de estudos na melhor área da medicina. Fiz minha primeira pós em psiquiatria em 2018 e em 2020 fui contratado pelo CAPS-AD e já iniciei minha segunda pós-graduação em psiquiatria de imediato. Ao perceber que meu interesse em psiquiatria só aumentava, decidi definitivamente pela área e passei a diminuir os atendimentos clínico-ambulatoriais e focar nos atendimentos em saúde mental. Me aprofundei no aprendizado, análise e categorização do conhecimento do DSM para torná-lo em algo simples e prático. Após 2 anos, já estava conseguindo tratar os pacientes muito melhor do que antes. Já conseguia analisar melhor o DSM, raciocinar clinicamente e discutir os casos com médicos e psicólogos. A única coisa que faltava era o ensino. Desde a faculdade, em 2008, eu já exercia essa iniciativa pelo ensino, enquanto estudava com meus colegas, criava mapas mentais, mnemônicos e ensinava tudo o que eu aprendia. Lecionei em capacitações e preceptorias para mais de 300 médicos e estudantes de medicina e psicologia pelo CAPS-AD3, mas sentia que precisava ensinar para médicos e psicólogos e passar meu conhecimento adiante, para que mais profissionais pudessem ter acesso a esse conhecimento e mais pacientes fossem beneficiados. Por isso, além de, em 2024, me tornar professor de psiquiatria pela UniFTC, decidi criar um curso que pudesse ensinar a utilizar o manual DSM da forma correta. Eu acredito que uma vez que você saiba usar o manual DSM corretamente, você consegue aprender a dar qualquer diagnóstico sindrômico ou nosológico. E aqui está o que você pode estar fazendo de errado ao estudar o DSM: tentar decorar. Sempre discordei da ideia de que era preciso decorar todos os critérios do DSM. Infelizmente, é assim que a maioria dos médicos e psicólogos fazem com o manual. De um lado estão os professores, que tentam ensinar através de slides, fazem leitura extensiva do manual e não utilizam a abordagem clínica. E do outro lado estão os alunos, que fingem que estão aprendendo, que odeiam as aulas e acabam recorrendo a outros métodos para chegar ao diagnóstico. Não que outros métodos não sejam válidos. Eu inclusive uso como complemento, mas nada é tão poderoso quanto o DSM. Essa é a realidade. Infelizmente, você não pode depender da sorte para achar um professor bom que te ensine a dar diagnósticos com o DSM de maneira precisa e rápida e que possibilite o tratamento correto nas faculdades. Existem poucos. Você precisa buscar informação por conta própria. E se você chegou até aqui, parabenizo você, porque agora eu vou mostrar como desenvolvi meu próprio método do DSM. E vou explicar como simplifiquei ele em 3 partes, de modo que seja possível abordar todo o manual do DSM em apenas 3 consultas. Para conseguir isso, é preciso dividir o manual em 3 partes, que eu chamei de quadrante sindrômico, cronologia dos transtornos e triângulo diferencial. O quadrante sindrômico, que é responsável por quase 70% dos diagnósticos, é abordado na primeira consulta. O quadrante possui 4 áreas: ansiedade, depressão, bipolaridade e psicose. Através dos 3 S's dos transtornos mentais e de abordagens específicas do método DMA, você conseguirá avaliar se o paciente possui um quadro de alguma dessas síndromes, avaliar se existe comorbidade entre elas e estabelecer um plano terapêutico ao final da consulta. Na segunda parte, será iniciada uma investigação da cronologia dos transtornos, que é responsável por 20% dos diagnósticos. A cronologia dos transtornos foi a ferramenta que eu criei para avaliar os transtornos do neurodesenvolvimento que se iniciam na infância, os transtornos da personalidade, que geralmente se iniciam na transição adolescente-adulto, os transtornos relacionados a substâncias, que geralmente se dão na fase adulta, adulto jovem, e os transtornos neurocognitivos, que geralmente aparecem
na terceira idade. Após essa consulta, será possível dar um diagnóstico sindrômico e traçar um plano terapêutico correspondente. Por último, a aplicação do triângulo diferencial, que é responsável por cerca de 10% dos diagnósticos e faz um paralelo com a pirâmide de Maslow. Ela aborda os transtornos fisiológicos, os transtornos relacionados à sexualidade, os transtornos relacionados a estressores e os transtornos especiais. Novamente, será possível dar um diagnóstico sindrômico e traçar um plano terapêutico correspondente. Toda essa aplicação por estágios chamei de matriz DMA. A matriz é uma maneira fácil de simplificar o manual e dividi-lo em partes para facilitar a aquisição de conhecimento. E você pode usá-lo caso deseje estudar o DSM sozinho. Mas, caso não queira perder tempo fazendo toda essa pesquisa por conta própria, considere conhecer um pouco mais sobre o meu curso e avalie tudo o que estará perdendo se você não o adquirir. Para facilitar a aplicação da matriz DMA, eu criei um fluxograma mostrando o passo a passo de como proceder em cada etapa. Criei também duas analogias para facilitar a aplicação de todo o conhecimento durante o curso. A primeira é uma analogia com a prescrição de um remédio, que eu dividi em 5 passos. Anamnese conceitual, responsável por identificar os conceitos gerais pertinentes ao diagnóstico. Prescrição do DSM, responsável por identificar e sugerir o uso dos conceitos que o manual do DSM julga que devem ser seguidos. Bula do DSM, responsável por ensinar a utilizar o manual do DSM por conta própria. Nunca mais será preciso comprar um curso para entender o DSM. Diagnose prática. Essa é a parte prática que envolve tomar o remédio. Portanto, aqui você aprenderá a parte prática do diagnóstico sindrômico. E reações adversas. Quando você toma um remédio, existe o risco de você ter reações adversas. Esse passo serve para ensinar você a se blindar de diagnósticos errados, por conta da transferência, contra-transferência, empatia e furor por anos. Ela diz respeito ao cuidado que você deve ter com você mesmo para não se auto-influenciar no diagnóstico com o paciente. A segunda analogia foi feita para facilitar o entendimento dos módulos que envolvem a diagnose prática. Como essa área ficou extensa dentro do curso, eu dividi em 4 passos, fazendo uma analogia com uma autoescola. Você aprenderá em aulas teóricas de diagnose quais os conceitos que o manual aponta como corretos para o seu bom entendimento. Você aprenderá em aulas práticas de diagnose quais os principais conceitos práticos que o manual DSM traz como corretos para sua utilização. Você aprenderá em habilitação provisória os conceitos e a aplicação da matriz DMA, além de ter exemplos práticos de aplicação da matriz. Você aprenderá em habilitação definitiva a como atender emergências psiquiátricas. Você poderá conferir a listagem completa dos módulos, aulas e analogias aqui na descrição desse vídeo ou na página de vendas. Além de tudo isso, eu criei questionários em todos os módulos teóricos para avaliar seu conhecimento e apontar se você está apto para iniciar o próximo módulo. Já no módulo prático, cada aluno deverá analisar os casos propostos e dar um diagnóstico. Ao final do processo, saberá se acertou ou não. O meu curso é 100% online. Você receberá acesso através de login e senha por e-mail, com aulas gravadas para assistir pelo celular ou baixar as aulas para assistir offline. Ao final do curso, você receberá um bônus de como se aprofundar no uso da inteligência artificial, a fim de facilitar o seu processo diagnóstico pelo DSM. E antes que você argumente que assistir um curso online não é para você, lembre-se que se você está assistindo a esse vídeo é porque provavelmente o meio acadêmico lhe deixou com mais dúvidas do que com conhecimento. O curso também pode ser assistido quando quiser. Você tem liberdade para assistir no seu tempo e encaixar facilmente na sua rotina. Se foi possível para mim desenvolver isso tudo no tempo que eu tive,
enquanto atendia em hospital, ambulatório, fazia pós e criava o método, imagino que será mais fácil para você apenas aplicar os conceitos por mim desenvolvidos. Se você quer aprender a ler o manual e dar diagnósticos precisos, clique no botão Comprar agora. Se ainda estiver em dúvida sobre o curso, saiba que eu dou uma garantia de 7 dias para você testar as aulas que já estão todas gravadas. Em caso de cancelamento, o processo é simples, fácil, sem burocracia e sem perguntar o motivo do cancelamento. Dar diagnósticos sindrômicos através de uma análise capa a capa de todo o manual do DSM em apenas 3 consultas não é uma habilidade que todo médico ou psicólogo possui. Portanto, acredito que a credibilidade do DSM é a diferenciação que dará destaque e visibilidade à sua carreira. Não perca tempo. Então é isso. Te vejo na primeira aula. Até lá e obrigado pela confiança.